Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que tem como tema compromissados com o reino de Deus. Recentemente eu fui acometida, há 2 meses, ainda estou no processo dessa chikungunya. E eu creio que alguns aqui podem até ter ouvido dos sintomas, mas só sabe o que é o sintoma quem passou. É uma doença terrível. Ela deixa você muito debilitado e põe você prostrado em cima de uma cama. Como o próprio nome diz, chikungunya quer dizer encurvado, você fica realmente encurvado e debilitado. E quando você pensa que está bom, ela volta de novo. É algo que fica torturando você. É terrível. E eu fui acometida dessa enfermidade e eu passei alguns dias no leito, contra a minha vontade. E confesso aos irmãos que em um momento, eu cheguei a um momento de um sofrimento tão grande que eu desejei morrer. Eu pedi ao Senhor para que eu morresse. Meu esposo ali é testemunha e via meu sofrimento, porque eram dores constantes. E eu louvo a Deus por ter sido afligida com essa enfermidade, porque eu não estava buscando tanto ao Senhor como eu busquei nesse período de 2 meses. Eu busquei a presença do Senhor de forma tão quebrantada, tão... Sabe, você sentindo aquele caco, aquele pó, e você olhar assim e você só tem Deus. Porque eu disse assim, meu marido está comigo, um marido presente, carinhoso, cuidando de mim, graças a Deus por isso. Mas a dor é solitária. A dor só quem sente é você. Só quem sabe o que você está sentindo é você e Deus. E eu me aproximei mais do Senhor e eu ficava triste porque eu queria fazer as coisas para Deus. Eu queria levar adiante um ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, mas eu estava incapacitada de fazer. E isso me deixava muito triste, porque eu me sentia, não que eu me sentisse incapacitada devido às minhas tarefas de casa, porque, glória a Deus, tinha quem suprisse as minhas necessidades, meu esposo, meu filho, cuidava da minha casa, minha nora. Mas as coisas de Deus que estavam sendo, que era para que eu fosse fazer, que era da minha responsabilidade, eu não estava fazendo. Não negligenciando por vontade, mas devido à minha incapacidade de fazer. Isso me entristecia muito e eu rogava muito ao Senhor para que o Senhor restabelecesse a minha saúde, para eu voltar com as minhas atividades, porque eu sabia que as pessoas que estavam me esperando ali, elas precisavam de mim. Elas precisavam ouvir a palavra, a igreja precisava ser aberta para que os cultos continuassem, não podia fechar o ciclo de oração. Isso me inquietava muito. E eu fui entrando na presença do Senhor e o Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra, compromissados com o reino de Deus. E uma das minhas tristezas, Deus me trouxe à memória, meus irmãos, quando eu era mais jovem, tinha meus 28 anos, assim, quando eu me converti, ou o Senhor me atraiu com suas cordas de amor, eu me dediquei assim, Deus me deu a graça do meu esposo viver fora, morava fora da cidade, então eu tinha liberdade para viver inteiramente na obra do Senhor. Eu estava na igreja de segunda a segunda. E eu gostava de evangelizar por onde eu nasci, no sítio lá onde eu nasci. E assim, eu me empenhava, assim, o que eu podia fazer, integralmente na obra do Senhor eu fiz. E quando eu estava na cama, Deus me trouxe isso à memória. Então, sossegou meu coração. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim assim, calma, é tempo de parar. Eu disse, amém, Senhor. Então, meu coração ficou mais... alegre nessa situação em que eu me encontrava, me deu o alento. O Espírito Santo consolou meu coração. E eu pensei em ver esse tema na minha mente, compromissados com o reino. Então, gostaria de lançar para você nessa noite o quanto você é compromissado com o reino de Deus. Como está o seu compromisso com o reino de Deus? Pare e pense. A gente vê que reino de Deus... O que essa palavra quer dizer é que o governo de Deus está sobre os nossos corações. É Deus quem governa a nossa vida. Então, fazer parte do reino de Deus é você dizer que Deus é soberano na sua vida. Porque Ele reina na sua vida. Então, se Deus reina na minha vida, se Deus comanda verdadeiramente a minha vida, eu sou compromissado com o reino dEle. Porque Ele me conduz a fazer a sua vontade e a fazer todo o seu querer. Se você ler os 4 evangelhos, eu escolhi 4 versículos de 4 evangelhos distintos, para que a gente veja o que Cristo quer falar,
O que Cristo a posição de Cristo diante dos que são compromissados com o seu reino. Aqueles que verdadeiramente está fundamentado no reino de Deus. Eu quero nessa noite que, guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo traga você a refletir sobre o seu comprometimento com o reino de Deus. Porque servir a Deus, servir a Jesus, não significa simplesmente estar atrás de Jesus, vir até o seu templo, mas estar compromissado com Jesus é segui-lo, literalmente, seguir os seus passos. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo, não precisa abrir, tá? Isso é só uma introdução, fiquem só ouvindo. Quem quiser anotar, para depois conferir em casa, amém? Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, em seu primeiro sermão, Jesus convida as pessoas a buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas lhe seriam acrescentadas. Então, ver o comprometimento com o reino de Deus é você ter o reino de Deus em primeiro lugar. É ter o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que discernem o céu, em primeiro lugar na sua vida, com ela sendo a primazia e ela sendo mais importante. Para estar comprometido com esse reino, nós temos que viver assim. O reino de Deus é em primeiro lugar. Então, quando a gente coloca o reino de Deus, as coisas de Deus em primazia na nossa vida, e ela como a mais importante, então ela tira automaticamente o meu eu. O meu eu, automaticamente, ele morre, literalmente. Ele tem que morrer. Ele tem que ser apagado, ele tem que ser ofuscado, para que as coisas de Deus, elas se tornem em primeiro lugar na minha vida. Meus irmãos, é coisa muito séria. São as palavras de Jesus Cristo dizendo para nós que as pessoas que buscam o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar nas suas vidas. E o Senhor nos dá agora a garantia, a certeza, que quando nós fazemos isso, olha que coisa linda, Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Você coloca Ele em primeiro lugar e Ele cuida de você. Não é uma coisa linda? Não é algo maravilhoso? E eu tenho certeza, como nós que estamos aqui temos desfrutado desse cuidado de Deus em nossas vidas. Amém? E no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus ele convoca aqueles que desejam segui-lo a negarem a si mesmo e a levarem a sua cruz. Mais uma vez, há uma negação de você, há a negação de quem nós somos, e agora ele diz, deve negar a si mesmo. Negar a si mesmo, eu coloquei aqui, é amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor acima das pessoas, amar o Senhor acima de você mesmo. É dizer não à natureza humana decaída, a natureza que há em nós, ela vai querer sobressaltar com os seus desejos e suas vontades, e nós temos que ofuscar, que matar essa natureza humana. Quando algumas vezes a ira quer sobrepor a razão, quando algumas vezes nós queremos tomar a decisão diante de situações que não nos cabe tomar antes de consultar o Senhor. Então, essa natureza ela tem que ser controlada, ela tem que ser parada para que aquilo que Deus quer de nós, que o reino de Deus, que as coisas de Deus tome sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Como também renunciar à confiança em nossa própria natureza. Participar do reino de Deus também quer dizer a nossa natureza, as nossas vontades, elas têm que ser domadas e têm que ser deixadas de lado para que nós possamos olhar só para Cristo e não confiar em nós mesmos. É como se fosse a autoconfiança. Nós não temos poder para nada, como nós cantamos aqui nesta noite. É do Senhor que vem todo o poder. É dele que vem todas as coisas. A gente não pode impedir absolutamente nada daquilo que for da vontade do Senhor na nossa vida. Aquilo que Deus quer para você, você jamais pode mudar o curso da vontade de Deus para a sua vida. Deus, Ele é quem comanda a sua vida. Deus é quem comanda todas as coisas. E nós temos que entender isso. Se nós acharmos que nós podemos fazer alguma coisa, a gente vai só se frustrar. Então, para nós sermos compromissados com o reino de Deus, a gente tem que fazer isso também. Também Jesus disse que a gente tem que tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz, como eu já falei, na outra quarta-feira que eu preguei, era mais ou menos assim. É comum naquela época, na época de Jesus, as pessoas morrerem crucificadas. E quando elas iam morrer crucificadas, elas caminhavam com a sua cruz até o lugar onde elas iam ser colocadas, crucificadas, para que todos vissem. Então, se em dado momento um ladrão que fosse levando aquela cruz até aquele lugar, ele tivesse a oportunidade de fugir, ele fugiria.
Ele largaria aquela cruz e dava uma carreira muito ligeira para não ir até ser crucificado. Mas aquele que é compromissado com o reino de Deus, ele não foge. Ele não foge para longe, porque ele deseja apenas combater o bom combate. Ele deseja mais do que tudo e ele aceita prontamente as aflições, a vergonha, a perseguição, por amor ao seu Senhor. Então, compromissado com o Senhor, ele carrega a sua cruz até o fim, porque o desejo dele é agradar ao seu Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus revela a seriedade do chamado. Agora, até então, era você. Agora é o seu chamado. Aquele que tem posto a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus enfoca a verdade de que o serviço para a sua obra exige atenção indivisa, ou seja, uma atenção sem divisão, uma atenção sem estar repartida, uma atenção por inteiro, uma dedicação sincera e fiel. Então, você não pode servir ao Senhor com olho em outras coisas. Você não pode servir ao reino de Deus com olho no mundo. Desejando estar no reino de Deus, mas também desejando o mundo. Não pode haver uma divisão. Não pode haver uma bifurcação. É só aquele caminho, é só aquele desejo, é só aquela vontade. É servir ao Senhor por inteiro. Uma dedicação sincera e fiel. Esse sim está apto para o reino de Deus. Que também indica a indiferença para as coisas do mundo. E a indiferença para o pecado. A palavra do Senhor também diz lá em João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, Jesus revela que aquele que ama a sua vida irá perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quando a questão é o Evangelho e você, quando o Evangelho está diante de você para você escolher ou o Evangelho ou as outras coisas, deixe todas as coisas e fique com o Evangelho. Porque é assim que o Senhor quer que nós sejamos compromissados com o seu reino. Então, diante desse compromisso, que não é brincadeira, é coisa muito séria, nós devemos ponderar, olhar para nós e refletirmos. Assim, quando a gente está na Santa Ceia, que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a gente lê que nós devemos examinar nós mesmos. Então, nessa noite, eu convido você para examinar você, para ver até que ponto nós estamos colocando o reino de Deus em nossas vidas. Até que ponto eu estou compromissado com esse reino. Eu não estou falando aqui no sentido de servir, de prestar culto. Eu não estou falando no sentido de ser um diácono, ser um pastor, ser um missionário, Tenha o cargo que for na igreja. Eu estou falando no critério aqui de cristão. De você, individualmente, dentro do seu coração como cristão. O quanto você está compromissado com esse reino. Porque as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas não voltam atrás e elas não mudam. Ela é sempre verdadeira e ela é sempre sincera. Ela não muda. O que Jesus fala hoje é para todo sempre, para toda a eternidade. Porque no nosso Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação. Então, a sua palavra também é verdadeira e eterna. Ela não muda. Então, se Jesus fala isso com nós, todos esses 4 versículos que nós acabamos de ver, é isso que Jesus quer para mim, é isso que Jesus quer para mim. Então, Senhor, me ajuda a ser compromissado contigo. Então, gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias, agora pode abrir a sua Bíblia. É considerado o 5º Evangelho, mas na carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e todas as transgressões ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Então, essa palavra aqui, na Epístola aos Hebreus, o escritor dos Hebreus, eles nos chamam, ele nos convida, ele nos aconselha, neste momento,
Depois de ter discorrido coisas grandiosas aqui, no capítulo 1 até o versículo 14, sobre o Senhor Jesus Cristo, ele nos convida a não sermos negligentes. Porque ser negligente é muito perigoso. Eu vou fazer como os pentecostais. Olhe para o seu irmão e diga: ser negligente é perigoso. Nós começamos, na introdução desse livro, mostrando 4 versículos dos 4 evangelhos, nos convocando a sermos comprometidos com o reino de Deus. A evidenciarmos na nossa vida esse compromisso. Fomos convocados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui, na carta aos Hebreus, o autor, ele é muito... A tradição ainda não define quem realmente escreveu a carta aos Hebreus, e a gente não vai entrar nessa discussão nesse momento. Mas o que a gente vai entrar na discussão é o que contém no capítulo 1, quando o autor ele começa a falar da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu li o capítulo 1. Tem uns 10 dias que eu venho lendo esse capítulo 1. Eu não vou dizer quantas vezes eu li, porque se eu disser eu vou mentir, porque eu não contei. Mas foram diversas vezes, em umas 4 Bíblias que eu tenho na minha casa. Porque algumas Bíblias têm traduções diferentes. Eu li, que parecia que tinha uma bola de fogo na minha boca. Eu li o capítulo 1 até o versículo 14. O capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Li, reli. E cada vez que eu lia, eu me maravilhava com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu terminei de ler esses versículos aqui, e me deparei com o capítulo 2, que Deus falou comigo poderosamente. Meus irmãos, nós temos que lembrar constantemente, pedir que o Espírito Santo lembre-nos constantemente da grandeza do nosso Salvador. E o que me deixa com mais temor não é a grandeza do Salvador, porque ela me maravilha. Mas o que me deixa com maior temor é a responsabilidade que me é dada no início desse capítulo. Para que eu não seja negligente com essa salvação tão gloriosa que me alcançou. Para que eu seja atenta, para que eu vigie, para que eu olhe, para que eu observe a minha vida espiritual. Para que eu me veja, para que eu me policie, para que eu possa olhar para mim e ver se verdadeiramente eu não estou negligenciando tão grande salvação que me alcançou. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1, nesse grandioso capítulo, que o nosso Jesus, ele é superior. Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse livro de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 10, ele vai mostrando as grandezas de Deus, de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sacerdócio adâmico, Jesus é superior à antiga aliança. Jesus, ele é superior a tudo. O nome dele está sobre todo nome. Ele está à destra de Deus, dizendo que ele tem o poder de Deus. O nosso Jesus, ele purifica os nossos pecados. Não há nada mais poderoso do que ele, mais grandioso do que ele. E ele morreu por mim e por você. Ele salvou a mim, salvou a você, para que andássemos, para que cumpríssemos o que ele determinou. Para que obedecêssemos, para que nós olhemos para a nossa vida pecaminosa, com esse pecado que ainda habita em nós, que a nossa natureza carnal ainda existe em nós, e não deixar em nenhum momento ela aflorar mais do que o que convém. Ela tem que ser a cada dia mortificada em nossas vidas. E quando ela sobressair, a gente corre para os pés do Senhor pedindo perdão e misericórdia. Não devemos nos conformar com a natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Porque nós não devemos desagradar ao nosso Salvador. Desagradar ao nosso Senhor. Porque Ele é todo poderoso. Ele é grandioso. E nesses capítulos que nós acabamos de ler, o escritor aos Hebreus, o autor começa a dizer: por esta
razão. Então, qual a razão? Pela grandiosidade de Cristo. Pelo poder que há em Cristo. Porque aqueles irmãos, aquela igreja, ela estava desfalecendo. Aquela igreja, diante das perseguições, diante das aflições que eles estavam vivendo, diante da demora da volta de Cristo, eles estavam querendo voltar para os velhos rudimentos. Eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Eles estavam querendo voltar para as velhas práticas messiânicas. Queriam voltar para o templo para fazer sacrifício. E o autor aos Hebreus, ele vai de encontro a eles mostrando, ei, Cristo, ele é superior a tudo isso. Como é que vocês vão voltar para aqueles rudimentos? Cristo é superior a tudo. E eu digo para vocês nessa noite, igreja do Senhor, o nosso Jesus é superior a tudo. Foi-nos dito nessa noite que ele é o Deus do impossível. Ele é soberano, ele é Senhor sobre tudo. Essa carta mostra isso para nós. Então, por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É necessário que nós olhemos para a palavra do Senhor, olhamos para a verdade de Cristo e fixemos os nossos olhos. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o que está acontecendo na sua frente. Olhe para Jesus. Dele vem poder, dele vem graça, dele vem misericórdia, dele vem socorro, dele vem paz, dele vem alegria. Se aproxime dele e seja fortalecido. Não se afaste. Não tente tentar resolver os seus problemas. Olhe para ele. Tome a sua cruz e siga-o. Se entregue. Creia. Confie. Porque, meus irmãos, as adversidades vêm, mas maior é Jesus. As lutas vêm, mas maior é Jesus. As tentações vêm, mas maior é Jesus. A enfermidade vem, mas maior é Jesus. Se apegue com fé. Verdadeiramente se apegue com fé. Para estar fortalecido todos os dias. Para estar fortalecido quando o dia mau chegar até nós. Para que possamos olhar para o Senhor e nos alegrar nesse Salvador glorioso. Aleluia, glória a Deus. Aí viemos agora para o versículo 2, ele diz assim. Agora ele vai alertar. Ele vai olhar para aquela igreja, ele escreve olhando para aquela igreja, agora ele vai exortar. E dessa mesma forma, assim como o Senhor me exortou, eu quero exortar você nesta noite. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e todas as transgressões ou desobediência receberam um justo castigo, olha só. A palavra do Senhor, ela quando foi ministrada, por meio da lei do Senhor, no Velho Testamento, quem era o mediador da lei, quem levava a lei e levava a lei para os homens e revelava o Senhor, eram os anjos. Era o ministério dos anjos no Velho Testamento. Eram os anjos quem aparecia. Como a gente vê, anjo aparecendo a Abraão, anjo aparecendo a Moisés, anjo aparecendo a Balaão, os anjos sempre se comunicavam. Então, os anjos levavam a lei. O ministério no Velho Testamento era mais direcionado pelos anjos. Algumas vezes Deus falava por teofanias, mas também os anjos do Senhor é quem levava a lei. A palavra do Senhor também diz que eles levavam a exortação. E quando o crente ele não obedecia, ele era castigado. Quando havia desobediência, ele era castigado. Há uma passagem bem interessante que diz que um homem de Deus, um profeta de Deus, lá de Judá, ele foi convocado pelo Senhor para levar uma mensagem ao rei Jeroboão, que era o rei do norte. Assim, quando o rei do norte foi dividido, ele assumiu o poder. Já o Senhor quem havia indicado para isso. E ele assumiu o poder e quando ele estava no poder, ele ficou com medo do povo do Reino do Norte descer lá para Jerusalém para adorar a Deus. Então, o que foi que ele fez? Ele fez 2 templos, um em Dan e um em Betel, para que o povo do norte fosse adorar lá. E ele ainda não fez pior, ele construiu 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse esses bezerros de ouro e fez festas também para que o povo adorasse lá e não descesse para Jerusalém e não tivesse Roboão como senhor deles. Então o povo começou a adorar lá no Reino do Norte, lá em Betel e lá em Dan. E isso
essa prática de idolatria, de perversidade que ele fez, indignou o Senhor. Então o Senhor levanta um homem de Deus lá de Judá e manda esse homem de Deus lá em Betel falar com o rei Jeroboão. Então ele vai, chega lá, fala com Jeroboão, dá o castigo, dá sentença a Jeroboão, e ele, com raiva, porque o homem de Deus chega e fala as verdades de Deus para ele, o castigo de Deus que estava sobre ele pela desobediência, ele levanta a mão, o rei Jeroboão, e manda prendê-lo. Quando ele levanta a mão dele é seca, né? A mão dele resseca e fica parada naquele lugar. Então ele roga ao homem de Deus que peça a Deus que faça com que a mão dele volte ao normal. E no mesmo instante que o homem de Deus ora, a mão de Jeroboão volta ao normal. E quando a mão de Jeroboão volta ao normal, ele agradece ao homem de Deus e quer dar a ele um banquete, quer dar a eles bens, quer dar a ele... O homem de Deus diz não. Assim como esse homem disse que desta terra eu não comerei, nem beberei e não receberei bem algum, e nem pelo caminho que eu vim a Betel eu volto por ele, eu volto por outro caminho, eu vou embora. Né? Paulina está ali só me esperando. Então ele sai e vai embora. Quando ele vai embora, em outro lugar havia um velho profeta que fica sabendo do ocorrido por seus filhos. Então esse velho profeta prepara um burro e vai atrás desse homem de Deus. Quando ele chega lá, perto do homem de Deus, começa a congratular-se com ele, e ele diz assim: vamos até a minha casa, comer, beber e descansar um pouco. Aí o homem de Deus vai dizer assim: não posso, porque a ordem do Senhor foi essa: desta terra não comerei, não beberei, nem descansarei, nem pelo caminho que eu vim de Judá até Betel posso voltar, tenho que voltar por outro caminho. O velho profeta inventa uma mentira e diz assim: um anjo do Senhor me apareceu e disse que você podia ir comer na minha casa. Sabe o que o homem de Deus faz? Acredita. E vai até a casa desse homem, desse velho profeta, come com esse velho profeta, se banqueteia com esse velho profeta. Em um dado momento, Deus fala por meio desse velho profeta a esse homem, profetiza: por que me desobedecestes? Tu vai morrer e tu não se enterrará com os teus pais. Então, quando ele termina de falar, o homem de Deus, a esse velho profeta arruma um burro para esse homem, para esse homem de Deus, ele monta no jumento e vai para casa. Quando ele está indo no caminho, aparece um leão, mata este homem e fica do lado do corpo do homem, junto do jumento. Meus irmãos, um leão fica perto de um jumento, mata um homem e não come, ele só mata, ele não come nem devora o jumento. E de repente a notícia chega até o homem de Deus, e o homem de Deus vem e vê que Deus cumpriu aquilo que ele havia falado na mesa na casa dele. Então veja bem, o que é que eu estou querendo dizer com toda essa história? Aquele que desobedece a Deus, ele vai ser castigado. É eminente o castigo chegar até os desobedientes. Então é um motivo e uma razão para que a gente segure firme esta palavra que nos está sendo ensinada. É o momento da gente olhar para a palavra do Senhor e obedecer. Viver uma vida não de brincadeira, porque o oculto Deus conhece, meus irmãos. Deus conhece o meu e o seu coração, Ele sabe o que eu faço, o que você faz. Eu gosto muito quando eu ouço o pastor Paulo Júnior falando, quando ele está pregando, ele diz assim: você é crente de verdade, você é cheio do Espírito Santo quando você está dentro do seu banheiro, quando você está sozinho na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade. Nós somos crentes nos momentos íntimos. Por isso que nessa noite eu estou falando diretamente com o seu coração. Nos momentos íntimos nós devemos obedecer ao Senhor. Não devemos negligenciar, porque como a palavra do Senhor diz, aí ele fala, continuando: como escapar, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E nós, se negligenciarmos aquilo que Deus nos deu? Sermos servos relapsos, servos preguiçosos, servos que não atenta para o seu Senhor, para as coisas do nosso Deus. E quando faz, não faz com zelo nem com dedicação, faz por obrigação. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não nos conhece, não sabe a intenção dos nossos corações? A palavra do Senhor diz lá na frente que o Senhor, Ele corrige e disciplina a quem Ele ama.
Muitos crentes passam por disciplina, passam por situações adversas e nem sabem por quê. Está em desobediência, está desagradando a Deus, está agindo de forma relaxada aquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus, amado, Ele castiga. Eu não sei que teologia é essa que pregam por aí, que Deus, Ele não exorta o seu filho e não permite que sejamos afligidos. Porque a palavra do Senhor nos mostra que sim, para disciplinar, até afligido nós seremos sim. Negligenciar jamais. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, me ajuda. Eu sei, amados, que eu não estou pregando aqui uma santidade extraordinária, não. Mas uma consciência de que eu tenho que fazer o melhor para o meu Senhor. Mas uma consciência que eu tenho que amar a Jesus e a Ele eu dar o meu melhor. Uma consciência de saber que satisfazer a minha carne, ela me dá um prazer momentâneo, mas vai me dar uma tristeza que vai durar dias e até meses. Ela vai interferir na minha comunhão. Ela vai interferir no momento que eu me ajoelhar para orar. Vai vir uma dúvida no meu coração. Será que o Senhor vai ouvir a minha oração porque eu pequei? Esse pecado que está me consumindo, será que verdadeiramente Deus vai aceitar a minha adoração? É horrível passar por isso. E o Senhor pede-nos para agirmos e sermos totalmente atenciosos com essa salvação tão gloriosa que Ele nos confiou. Essa salvação tão maravilhosa que chegou até a mim e a você, sem nem merecermos, meus irmãos. É algo tão precioso e muitas vezes estamos negligenciando. Continuando, ele diz aqui no versículo, tendo anunciado inicialmente pelo Senhor, aí ele continua dizendo, essa grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então agora ele vai colocar aqui essa palavra, que foi pregada, essa palavra que é anunciada neste púlpito, a palavra que é ensinada na sua casa, a palavra que é ensinada, ela primeiramente foi nos anunciada pelo próprio Jesus Cristo, pelo nosso Senhor. Em seguida, ela foi nos anunciada pelo Senhor, pelos apóstolos. E após de ser confiada pelos apóstolos, ela é atestada pelo Espírito Santo de Deus. É uma palavra verdadeira, digna de aceitação, digna de reverência e de todo respeito meu e seu. É a palavra santa e gloriosa do nosso Senhor, que tem nos instruído, que tem nos ensinado, que tem se revelado para nós, a cada dia, para que sejamos como diamantes lapidados, até que chegamos ao brilho excelente, quando estivermos na presença do nosso Senhor. É uma via, meus irmãos. É um processo. E todo processo, ele não é parado. O processo, ele está sempre em andamento. É como a engrenagem de uma máquina a todo vapor. Ele está em movimento. Então, nós devemos viver assim. Não estagnar e não voltar atrás. Mas permanecer sempre em crescimento. Aprendendo e crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta palavra que nos foi confiada, ela é verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. E o que é mais sério ainda, é que o Espírito Santo está dentro de nós. E quando eu digo que o Espírito Santo está dentro de nós, como foi dito aqui domingo, e eu repito mais uma vez, que nós somos templo do Espírito Santo. Há um Espírito Santo que nos capacita a andarmos segundo a vontade do Senhor Jesus. Jesus, quando ele determinou aqueles 4 versículos que nós lemos no início, ele não disse, agora se virem só. Vocês vão ter que fazer tudo sozinho. Não. Ele diz em João capítulo 14 que ele vai enviar em João capítulo 14 que ele vai enviar o Consolador. E o Consolador já veio e já está em você. Ele está em você. Então, se ele está em você, ele lhe capacitará a toda boa obra. Ele vai capacitar você a ser um servo que verdadeiramente é compromissado com o reino de Deus. O servo compromissado com o reino de Deus, ele vive a vida dele
Ele vive a vida dele com a certeza. A gente cantou hoje um hino, e está até aqui anotado aqui. Parece que Mariana disse, Marta, Mariana canta esse hino hoje, junto com o louvor, que o nosso Senhor, Ele é o nosso alimento. Nós temos que nos alimentar do Senhor. Mas muitas vezes, nós somos compromissados com o reino, mas temos nos alimentado mais de outras coisas do que do Senhor. Nós devemos nos alimentar do Senhor para que cada vez que nós nos alimentemos, nós possamos sentir mais a presença do Senhor. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vou dizer, não que eu não estivesse na presença do Senhor, não é isso. Mas esse período que eu passei com essa calamidade, eu estive na presença do Senhor de uma forma tão intensa que aconteceram coisas na minha vida extraordinárias, como diz o pastor Hamilton. Coisas extraordinárias, coisas gloriosas. Eu tive intimidades com o Senhor em coisas tão pequenas. Eu vou dar tempo ainda. Eu vou só dar um testemunho bem rapidinho para os irmãos. Olha que coisa interessante. Eu perdi o carregador do meu relógio. E esses relógios que a gente compra, eles vêm com carregadores e não vendem por aí, tá? Então, se você perdeu o carregador do relógio, você perdeu praticamente o relógio, é um relógio descarregado. E eu não sabia onde estava. Olha, eu procurei por todo canto. Aí eu fiz uma oração, disse, Senhor, Tu és o Deus que tudo sabe, que tudo vê. Tu sabe onde estão todas as coisas. Sério, eu falando com Deus. Então, Senhor, me diz onde está o carregador do meu relógio, porque Tu sabe onde está. Pronto, fiz essa oração. Aí toda vez que eu lembrava do carregador, quando eu olhava para o meu relógio descarregado dentro do guarda-roupa, e outra coisa, eu não disse nada a Dinho, para ele não brigar comigo. Não disse nada a ele. E quando eu olhava para o carregador do relógio, me dava uma freza no coração. Aí eu repetia a oração. Senhor, eu sei que Tu sabe onde está. Meus irmãos, era sempre assim. Quando dava uma tristeza no meu coração, eu dizia, oh, meu Senhor, eu sei que Tu sabe onde está. Aí, passaram-se os dias, um mês. Eu fiz uma faxina na minha casa, mesmo sem poder, mas sofrendo, arrastando as coisas, eu coloquei as coisas para fora. Na quarta-feira. Coloquei tudo para fora, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu não vi carregador de relógio ali, não, mas botei para fora. Quando foi na sexta-feira, que o lixo, né, lá na minha rua passa terça, quinta e sexta. Quando foi na sexta-feira, Dio foi colocar o lixo da sexta para fora. Quando o Dio vai colocar o lixo da cesta para fora, no pé do meu muro, do lado de fora, ele viu um fio preto. Aí ele disse assim, o que é isso? Ele pensou até que era uma cobra, não foi, amor? Olha, o que é aquilo? Aí ele se aproximou, porque o meu muro é preto e o fio é preto. Quando ele se aproximou, ele pegou. Um pouco de medo, mas pegou. Quando ele pegou, do lado de fora, ele olhou, isso é o carregador do relógio de Marta. Aí ele entrou, aí disse, ô Marta, vem cá. Aí eu, lá ocupada, o que foi? Isso aqui é o carregador do teu relógio, é? Aí eu não falei. Amados, baixou uma coisa da minha cabeça para os meus pés, ficou fumegando os meus lábios, meu coração começou a acelerar e eu comecei a chorar. Eu disse, onde estava? Não foi? Onde estava? Eu disse, do lado de fora, no pé do muro. Eu só fiz ali, comecei a orar e agradecer ao Senhor. Meus irmãos, é uma coisa simples. Mas eu sei o que eu senti no meu coração quando me lembrava do carregador do meu relógio. E eu glorifiquei o meu Deus, porque um carregador do relógio, Deus se lembrou de mim. Porque se eu coloquei do lado de fora, para um lixo, não sei, já era para ter sido levado, o menino era para ter pego, N coisa teria acontecido, mas Deus guardou, porque Deus sabia o desejo do meu coração. Ele sabia que todas as vezes que eu olhava para o meu relógio, eu ficava triste. Aí Deus disse, vou alegar o coração da minha filha. Olha que Deus glorioso. Olha que Deus maravilhoso. Meus irmãos, e outras coisas, tem muitas, só mais uma, que essa foi linda demais, que eu não me lembro. Eu estava devendo a uma pessoa, e a pessoa que ia me dar o dinheiro, disse, não vou te dar o dinheiro hoje não. E eu devendo a pessoa, e eu subo no púlpito, e eu prego, a pessoa vai estar olhando para mim, eu disse que ia pagar dia X, eu digo, Senhor, não pode não. Crente não pode ser veaco não. E eu dizer que vou fazer, irmãos, tenho que fazer. Olha, se eu marcar de 5, se eu não chegar de 5, é porque eu não vou. Porque de 5, antes de 5 eu estou lá. E eu disse, meu Deus, e agora, Senhor, o que é que eu faço? Aí eu só fiz essa oração. Meu Deus, eu não vou pedir a Dinho que ele vai brigar comigo. Porque eu fiz uma coisa que eu não pedi a ele, né?
E eu não queria aborrecer meu marido. Eu digo, Senhor, para você ver como eu confio no Senhor. Eu confio em Ti. Meus irmãos, aí eu fui arrumar minhas bolsas. Ele nem sabe disso. Eu estou dizendo no púlpito para ele não brigar comigo. Aí quando eu cheguei na minha bolsa, aí eu tinha uma carteira lá na minha bolsa. Aí eu peguei, eu não tinha esse dinheiro. Não, mas olha, eu não sei disso não. Enfim, quando eu peguei a bolsa, que eu comecei a arrumar a carteira, botando os documentos, quando eu puxei, tinha uma nota do valor que eu estava precisando pagar dentro da minha carteira. Dele não era, isso eu sei. Aí eu peguei o dinheiro. Aí Deus disse a mim, veio no meu coração, pague a minha serva. Mesmo assim. Eu acho que a irmãzinha estava orando lá, viu? Eu peguei o dinheiro e disse, toma, irmã. Deus mandou, eu trouxe o dinheiro para você. Eu contei a ela, né, o que aconteceu. Gente, ela glorificou tanto que ela disse que estava orando a Deus. Eu digo, meu Deus, Deus socorre e ajuda a outra ao mesmo tempo. Que Deus poderoso. Então esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Essa graça é nossa. É o cuidado, é Ele satisfazer o desejo do seu coração. É simples, pode ser simples para alguém, mas imagina as que são pertinentes, coisas importantes, coisas grandiosas na nossa vida. Imagina você rogar ao Senhor para que Ele lhe capacite a cada dia a ser mais santo, a andar em santidade, para alegrá-lo. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Para que os dons dele venham sobre a sua vida. Para que você possa glorificá-lo onde quer que você esteja. Porque como foi dito nessa noite, o milagre é realizado, Deus é glorificado e o Pai é glorificado. E você ser um instrumento disso. Você viver uma vida para que isso aconteça. Isso é glorioso demais, não há riqueza, não há prazer, não há bem, não há nada mais gratificante na nossa vida do que ter uma vida voltada para que o nome do Senhor seja glorificado. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para estar atrás de riqueza, para estar atrás de bens, para estar atrás de fama, para estar atrás de fortuna. O Senhor não nos chamou para isso, não. O Senhor nos chamou para viver uma vida para que Ele seja glorificado através de nós. E assim seremos, olha que coisa linda, santificados, sagrados para Ele. Somos sagrados para o Senhor. Somos os santos do Senhor. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava vendo uma reportagem, para terminar, eu estava vendo uma reportagem de um bruxo convocando os discípulos de Satanás para uma reunião. E ele começou a dizer, no primeiro momento da reunião, vai ter a consagração da bruxa, não sei o que mais lá, o nascimento do filho do abismo e não sei o que mais lá. E no final vai ter o Dionísio, onde as pessoas vão se confraternizar. Se confraternizar, a confraternização da carne. Por aí vocês tiram o que é, né? Todo mundo junto lá na confraternização da carne. Olha que coisa terrível. Que coisa horrenda. Isso existe lá em São Paulo, como ele disse que era de São Paulo. E aprove a Deus trazer você, resgatar você, para fazer parte do povo santo, do povo que vai morar no céu, do povo que não se detém nas imundícias e nas podridão deste mundo vil. Este mundo cheio de corrupção e de maldade, imoral, perverso. Nós não fazemos parte dele, meus irmãos, por misericórdia e graça de Jesus Cristo, por nós. Oh, que bênção, Jesus, nós te agradecemos. Nós agradecemos a Ele por esse privilégio. Que aí nós somos melhores que eles? Não. Mas aprove a Deus escolher você. Se você tem essa gratidão no seu coração, seja compromissado com o reino de Deus. Viva uma vida onde o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque, meus irmãos, tudo isso passará. Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. No fim de todas as coisas, muitos serão destruídos junto com o diabo e Satanás, lá no lago de fogo. Mas nós estaremos com o Senhor em glória no céu.
Reinaremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos aguarda. Que fim maravilhoso. Que fim não. Que eternidade maravilhosa nos espera. Então, tendo em vista isso, meus irmãos, se no meio dessa geração adúltera e perversa, você se dispõe a santificar sua vida por amor a Jesus Cristo e por amor ao seu evangelho, se dispõe a agradá-lo e perseverar, seguindo o caminho da autonegação até a cruz, você encontrará no final da carreira a vida eterna. Será honrado pelo Pai. E é bem verdade que quem ama o Filho, ama também o Pai. Por isso nós sabemos que o caminho da cruz nos leva à coroa da vida eterna. Então a recompensa para aqueles que são compromissados com o reino do Senhor, que negam a si mesmo, as suas vontades, e se entrega ao reino do Senhor, leva a sua cruz até o fim com alegria, com o propósito de agradar aquele que o chamou, que o convocou, e se torna cooperador do reino de Deus. A nossa maior recompensa já está preparada para nós, está preparada para você. Então nos alegremos no Senhor sempre, nos alegremos no Senhor Jesus Cristo sempre, porque é dele que vem todas as coisas. Então, se é dele que vem todas as coisas, é nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos, é a ele que nós adoramos e é a ele que nós servimos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.